Assuntos para Maurício Birinello, mercado de commodities no ar. Senhor Maurício, muito boa tarde. Suas impressões digitais sobre o relatório do SJ. Fala, João, boa tarde a todos. Foi um relatório, como você falou, morno, né? Não veio com nenhuma mudança em relação ao que já se esperava, né? Tendo em vista a relação entre milho e soja, eles cortaram a área de soja, de trigo e de algodão, né? E aumentaram o milho, né? O mais afetado foi o trigo. Cortou 4,5% da área, mais ou menos, ou a soja cortou 3,5% da área projetada no último dado de intenção de plantio, né? Então, está dentro do que a gente imaginava, assim como o relatório do USDA, aquele relatório mensal que vai sair lá para o dia 10 do mês que vem. Agora também tem que aguardar até o final do dia de amanhã, talvez o início da quarta-feira, para que os grandes fundos possam ajustar suas posições, né, João? Então, agora é muito volatilidade mesmo pós-relatório, não levo nada disso muito a sério, porque o pessoal está realmente ajustando posições, então a gente agora aguarda, mas eu pessoalmente acho que não confirma aquilo que a gente já falava, provavelmente vem uma pressão um pouco maior, que já está no preço, na minha opinião, sobre o milho, e soja, e principalmente trigo, nesse momento, um pouco mais, como é que eu chamo? Otimista, autista, eu nem gosto desse nome, mas é realmente o que está sendo colocado nesse momento, João. Olhando o cenário, quer dizer, olhando a floresta, saíram os resultados, os preços mexem, assim mesmo, você sempre explica isso, mas para frente, quer dizer, no geral, a tendência continua sendo de alta para os grãos, ou seja, aquelas duas palavrinhas que explicam as tendências, contango para cima, o Becker deixa para baixo, você continua com esse cenário. Continuo otimista com preços, né? Lembrando, conservadoramente otimista, né, João? Porque não há muito motivo para que a gente tenha altas muito relevantes, nem em soja, nem em trigo, né? O milho já subiu bastante, é bom lembrar isso também. Então, agora, inclusive, eu fico ainda menos otimista com relação ao milho, né? Porque com o aumento de área plantada nos Estados Unidos, que detalhe, eu ainda acho que ela vai ser revisada de novo. Eu acho que vão aumentar um pouco mais a área de milho ainda no próximo relatório, já com confirmação de área plantada, e talvez cortem um pouco mais de milho, talvez de trigo, não sei. Mas é isso, né? Tem mais dados para sair ainda, e isso ainda é só uma perspectiva, mas é isso. Daqui até a safra americana, eu ainda acredito que teremos uma chance de preços melhores na soja, principalmente. Isso eu estou falando do bushel, é muito bom deixar isso claro, que o preço que o agricultor recebe na praça não é o preço da soja de Chicago, é a soja mais o dólar, mais o basis, que é o prêmio, né? Então, no somatório, pode ser. Eu pessoalmente não espero grande alteração no preço, aquele preço pago no balcão, né? Mas o preço do bushel daqui até o final de maio, eu ainda espero, quem sabe, que voltemos para próximo de 10,80 a 11 dólares, João. Só para efeito de cálculo, você trabalha com a soja, a saca R$ 130. É um número que eu acho, lembrando, para quem compôs bem os números, né, João? Porque se você pegar o preço do balcão mesmo, eu acho que você não vai ter esse preço no Brasil. Mas quem conseguiu travar dólar a 5,90, 5,95, que é o que os meus clientes travaram, pegaram um prêmio no Porto em torno de 70 pontos, 60 pontos positivo em relação ao bushel. Se você tiver um bushel de 10,50, por exemplo, que é um preço que estava semana passada, né? A gente já está falando de uma média de 11 dólares no bushel, 11 vezes 2,2462 vezes 5,95, a gente está com preço final, fora os custos, obviamente, que aí tem frete, essas coisas, de 144, 145. Você tirando R$ 15 de custos, vai ficar mais ou menos perto de 130 mesmo, João. Tudo bem. Vamos falar do petróleo, depois a gente fala de algodão, porque o algodão está Maravilha. levando uma pancada e o petróleo está subindo forte. Algum Isso. motivo faz isso subir? Eu acho que é porque realmente ele estava muito baixo, João. Ele chegou a trabalhar na casa de 65, quase 64, né? Que é um preço historicamente muito baixo do petróleo, mas muito baixo. Então agora ele está num repique, que a gente chama, um movimento de alta, que já acumulou cerca de 10% de alta, o que pode parecer muita coisa, mas para o petróleo não é. Né? O petróleo 10%, às vezes ele faz em questão de um dia, né? Ele está levando, sei lá, quase 20 dias para fazer esse movimento. Agora aqui, a próxima grande referência de preços, que é o grande desafio mesmo, é 75. Né? Se ele conseguir romper os 75, quem sabe os 80, aí a gente está falando de uma pressão inflacionária maior. Mas nesse momento mesmo, né, para o agricultor, o que interessa com relação ao petróleo é o preço de combustíveis, principalmente, que por enquanto não tem nenhum tipo de pressão de preços, nem no diesel, nem na gasolina para aumento. Então, por enquanto, não temos nenhuma projeção maior. Lembrando que também tem um detalhe: quanto mais alto o preço do petróleo,
tende a existir uma maior pressão de preço sobre os fosfatados. Então, fiquem atentos. Então, vou falar agora de algodão, que está apanhando, né? Já faz tempo que está bem longe do 75, que é o preço médio, 77 centes, né? 77 centes era o preço do algodão, mas está longe, está com 66. Como é que você vê o cenário? O algodão foi cortado também, né, João? A área plantada, eu estou pegando aqui, foi cortado em cerca, eu até achei que era menos do que isso, cortou 7% da área plantada nos Estados Unidos, o que é bastante, né? Então, no mínimo, já deixa 800 mil hectares, eu esqueci quanto é que dá 800 mil acres, né? Se não me engano, dá 400 mil hectares, alguma coisa assim. Então, você tem uma potencial pressão maior sobre o algodão, porque dentro dos quatro, soja, milho, trigo e algodão, o algodão é o que está mais descontado nesse sentido. Eu não estou dizendo que isso é necessariamente uma boa notícia, porque o algodão realmente está num preço muito baixo, ele está na menor cotação nominal desde agosto, setembro de 2020, né, lá no auge do Covid, inclusive em relação ele está no mesmo preço que estava imediatamente antes do Covid, que era um fundo muito grande. Então, nesse momento, lembrando, sem petróleo acelerando e principalmente sem demanda globalmente aquecido, que puxaria também o petróleo, o algodão não tem muito mais esperança de altas grandes nesse momento, né? Eu, pessoalmente, acho que é uma boa notícia que ele não conseguiu perder os 65 dólares ali, que é o que está enroscado há meses, literalmente falando, mas também não tenho exatamente boas notícias, ou no mínimo, na minha opinião, uma perspectiva pessoal de que a gente vai ver preço do algodão de novo rapidamente no 75, João. Não é algo que está no radar, não. Como você vai viajar, então deixa eu aproveitar você e sugar aí. Vamos falar de açúcar e café. Vamos, João. O açúcar tem o mesmo problema, não é igual, mas é parecido, tem o mesmo problema do algodão, né? Porque como a gente tem uma relação, se bem que no caso do açúcar, né, a gente tem uma relação muito mais próxima nesse sentido, né, em relação ao preço do algodão em relação ao petróleo. Mas ainda assim, a gente não está vendo nenhum sinal de forte mudança de tendência depois que ele voltou dos 28 centavos por libra-peso lá. Agora está enroscado perto dos 20 aqui, vai fazer tempo já, desde maio do ano passado, que ele está aqui enroscadíssimo nessa faixa. É isso, eu não vejo nenhum motivo agora para o açúcar simplesmente começar a acelerar até que de fato uma entre-safra maior de cana-de-açúcar chegue ou que o petróleo suba de preços. Mas nesse momento, de novo, essa faixa dos 20 centavos aí é uma faixa de conforto. Muito importante lembrar que por mais que não seja o topo dos 28, é muito longe do fundo dos 10 centavos, que é o que estava desde o antes do Covid, né, João? Tá. E em termos de dólar, o que você tem a dizer? Não, antes do dólar, porque aí a gente já passa tudo. Vamos falar do café, que está enroscado ali, né? O café, né, João, como eu comentei já algumas vezes, tem café chegando, né? E como tem café chegando, no mínimo o mercado fica menos pressionado para cima, né? Essa faixa dos 3 dólares e 80, que é o que está enroscado há algum tempo aqui, primeiro é uma faixa espetacular, é bom deixar isso bem claro, porque acho que ao longo do tempo, né, João, as pessoas parecem que vão se acostumando de dizer que isso aqui acontece sempre. Não, 3,80 é todo dia. Não, não é. É um preço alto pra caramba. Mas, no mínimo, para você começar a buscar novas altas, a gente tem dois problemas. A safra brasileira está chegando, que por mais que venha menor do que se estimava, tem café chegando, portanto, a pressão sobre disponibilidade de café no mercado à vista vai reduzir, e o mercado já precifica isso. E segundo, como o preço subiu demais para quase 4 dólares e 30, vindo de menos de 1 dólar por libra-peso lá na época do Covid, isso começa a causar uma restrição no consumo, porque o preço do café sobe demais. Por mais que o café seja um produto que todo mundo toma todo dia, muita gente pode fazer o café mais ralo, diminui os volumes de compra e, principalmente, compradores estrangeiros estão retirando boa parte dos seus volumes de compra nesse momento, exatamente por causa dos preços altos. Então, eu pessoalmente acho que essa pressão vai voltar no segundo semestre, especialmente a partir dos dados da florada de setembro, mas ainda, sendo bem sincero, do meu ponto de vista, não vejo motivos para que o café venha buscar novas máximas num horizonte de curto prazo, nos próximos 2, 3 meses, exatamente por causa da chegada da safra brasileira. Bom, fechando agora com o dólar caindo hoje 0,40%. Põe a cotação para a gente, Gleidson, para o Maurício, 5,71, Maurício, 0,74 de recuo agora. Como é que você vê? O dólar está pressionado para baixo, ele está no mundo inteiro assim, né?
Ele meio que parou na queda, ele caiu contra todas as moedas desde o início de março ali, vai fazendo um pouco mais de 3 semanas que ele está enroscado nessa faixa de preços no mundo inteiro, nesse fundo que a gente chama, né? Então, assim, por enquanto eu até espero uma alta no dólar nas próximas semanas, né? Porque ele caiu muito no mundo inteiro, então é normal que ele faça agora um movimento de alta, não sei se vai acontecer, mas essa para mim não seria nada fora do normal, mas do meu ponto de vista, especialmente mantidas as políticas comerciais internacionais dos Estados Unidos, eu ainda acho que a gente vai ver dólar abaixo disso dentro do próximo ciclo, mas isso eu já estou falando já até do final do segundo semestre desse ano. Faça um resumo geral, então, depois do relatório, comportamento de dólar, petróleo, o que você tem a dizer, onde você está olhando, qual é a preocupação, tem algum alerta, algum alarme, ou está tudo normal? Não, o mercado está bem na ponta dos dedos. É importante lembrar que os Estados Unidos estão passando por uma fase bem difícil, né? Não só questões políticas e geopolíticas, mas dentro do seu próprio mercado. O mercado de ações dos Estados Unidos está bem estressado. É a maior realização, ou seja, a maior queda no mercado de ações americano em pouco mais de 2 anos. Ou seja, nós estamos no meio de um momento estressado. Juros nos Estados Unidos, juros longos principalmente, 10, 20, 30 anos, seguem pressionados. Isso é um sinal claro de que o mercado está por assim dizer, no movimento de medo. Quando eu digo medo, é no sentido de se afastar de risco. Então, commodities nesse sentido, elas não ficam muito fora desse jogo, especialmente se a oferta desses ativos permanecerem normais, que é o que se espera, tirando café, suco de laranja e cacau, né? Todo o restante está dentro do normal da oferta. Então, o mercado literalmente está esperando o que vai acontecer nos Estados Unidos, do ponto de vista da economia dos Estados Unidos, nos próximos 3 meses, 4 meses. Não é muito boa a perspectiva nesse sentido. Tem muita gente, eu já falo isso desde o final do ano passado, que espera uma recessão nos Estados Unidos. E quando eu digo recessão, pode não ser necessariamente a recessão do livro de economia, porque a recessão do livro de economias diz respeito a 2 trimestres de queda no PIB. Mas recessão pode ser simplesmente uma economia que não consegue crescer. E isso pode ser um problema, é o que está no radar e é o que segue pressionando boa parte das commodities em ficarem no fundo, porque isso prejudica a projeção de demanda, né? Então, isso que eu estou querendo comentar. Hoje a gente está vendo um dia mais no petróleo, um pouco mais animadinho, mais longe de uma faixa realmente alta de preços, né? Commodities agrícolas, soja, milho, soja, trigo, algodão, né? Trabalhando o açúcar também, trabalhando em faixas de preços em relação aos últimos 2 anos, preços baixos, né? E é isso, até que o mercado realmente tenha uma leitura clara de que no mundo inteiro a gente vai ver um movimento de aumento da demanda, ciclo de economia ascendente, que eu só espero que aconteça no ano que vem. Eu não vejo nenhum sinal disso acontecer nesse ano. Eu ainda acho que a gente vai ter um ano bem água de salsicha esse ano, João. Água de salsicha. Porcaria. Ok. Maurício Belinello, meu amigo professor querido, boa viagem, sayonara para você. Obrigado, João, obrigado a todos. Eu prometo que eu vou fazer vídeo de lá, hein? Ó, vai ser bem legal, prometo. Tá bom. Maurício Belinello, a caminho do Japão, nosso correspondente do Japão. Beleza, muito obrigado ao Maurício Belinello.